Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado por você nos seguir, nos acompanhar, nos amar, estar com a gente nesse tempo maravilhoso de crescimento e edificação. Eu sou o pastor Kennedy Prado, junto com um grupo de amigos, irmãos, bispos, homens de Deus, vamos ficar juntos, fazendo um programa diferente, especial, um programa de debate, tá? E de muito conhecimento, certo? Aprendemos juntos com vocês aqui nesse programa. Então, vai aqui o meu abraço, um abraço do meu tamanho ao Denis. Deus abençoe você, Denis, sua casa. Um abraço especial para toda São Paulo, os irmãos em Sampa nos ouvindo, os irmãos do Rio Grande do Sul também, um grande abraço, abração a todos. Pastor João, aquele abraço, um abraço, Bispo João, um abração à Bispa Jussara, que já está entrando daqui a pouquinho. Um abraço a todos os amigos, Bispo Marcelo, Bispa Cristiane, que estão ligados, sintonizados, Bispo Júlio, Bispa Jane, certo? Bispo Edmilson, em Caxias do Sul, um abraço a todos os pastores, Pastor João, Pastor Andréa, em Novo Hamburgo, um abraço a todos os amigos e queridos da grande Florianópolis, onde eu me encontro agora, com um vento geladíssimo, aqui em Floripa. Deus abençoe a todos os irmãos da grande Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santa Amaro, os queridos irmãos na ilha. Deus abençoe você que está na ilha, que está Paulo Lopes, ouvindo a gente, Tijucas, Balneário Camboriú, shalom sobre todos. E um abração especial a Minas Gerais, uai, terra maravilhosa, uma das melhores culinárias do Brasil, um pão de queijo agora de Minas, hein, Bispo Robson? Ia ser bom demais, uai, hein? Um abração a todos os flamenguistas do Rio de Janeiro, os irmãos em Cristo me ouvindo. Um abraço a todos os cariocas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Um pão de queijo agora, hein, Bispo Robson? Bem-vindo. Bom dia, Kenny. Olha, aquele pão de queijo. Realmente, o pão de queijo hoje vai bem no café. O pão de queijo mineiro, uai, daquele mineiro mesmo, aquele queijo mineiro, com leite mineiro. É diferente, né? Verdade. Realmente. Eu estou vendo você encolhido aí. Tô muito. Tá frio aí então, hein? Tá frio. Tô de cachecol, quase colocando a touca aqui, ó. Entendeu? Bom que a galera não me vê mesmo, né? A maioria. Estamos no YouTube, tá? Estamos aqui no YouTube. Quem quiser entrar no nosso canal, assistir a gente ao vivo, Café com Maná. Só colocar aí no YouTube, nos seguir, certo? Estamos também crescendo em outras plataformas. Todos são bem-vindos. Compartilhem o nosso canal. Vamos divulgar esse canal aqui que tem a pretensão de abençoar e de edificar. Somos em 5, né? Aqui no programa. Eu, Bispo Robson, Bispo Hugo, Bispo Robson de Jandira, São Paulo, Bispo Hugo, Zona Norte, São Paulo, Bispo João, Porto Alegre, Bispo Paulo Renato, Maringá, e eu, Criciúma, né? Às vezes, alguns estão no DM, né? Departamento médico, outros jogaram, estão com o joelho estourado, enfim, igual jogador de futebol, né? Mas a maioria entra em campo para fazer parte desse time aqui. Tema de hoje, Bispo, semana passada eu escolhi o tema sobre como aumentar a fé, né? Como aumentar a nossa fé. Os discípulos pediram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Aquele pai daquele menino falou, se tu podes, cura o meu filho. Aí Jesus falou, se eu posso, né? Você tem que ter fé. Debatemos, foi muito profundo o debate sobre o crescimento da fé. Parece que a fé é um músculo, né? Quanto mais musculação, mais cresce, né? Aí os marombeiros de plantão, parece que precisa de creatina, arginina, sei lá, testosterona, não sei. A fé parece meio muscular, mas também ela diminui, ela atrofia, né? Também pode ser um músculo que atrofia, se comparando ao músculo, né?
Bem-vindo, Bispo João, Bispo John. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Isso. Como estão as Como coisas? estão as coisas? Aqui Mano, tá tá dando quente. Tá dando um eco. Eu estou ouvindo bem a todos, tá? Eu também tô com eco aqui do Meu computador. Eu não. Então, Então, o Kennedy é um. tá sem eco. Tá sem eco aí. Kennedy, vê se não é por tua causa. Oi? Eles também disse que lá com eco. Kennedy, Sai um pouco e entra de novo. Vamos ver se é o Kennedy, né? É o Kennedy, tá vendo? É o Kennedy. Realmente, agora melhorou. Acabou o eco. O problema é ele lá. Eu acho que é por conta do celular que ele mantém ligado junto, talvez seja isso, né? Se ele tiver 2 aparelhos ligados, pode ser que isso produza o eco. Bom, vamos dar continuidade aqui, né? Olha lá, ele tá mandando... ele deve entrar de novo, né? Ele estava falando sobre fé, a importância da fé. Quer falar um pouquinho, Bispo João? Mas ele estava falando em que sentido? Ele está falando que na semana passada o tema foi sobre o aumento da fé, que foi proposto. E hoje ele está propondo o inverso, né? O enfraquecimento da fé. Quer dizer, a relação de quais os benefícios da fé, né? Do crescimento da fé, e agora o contrário. Quais, né, consequências do enfraquecimento da fé. É isso, né, Kennedy? É isso aí. Continua o eco ou saiu o eco? Não, acabou. Acabou o eco. Assim que você saiu, acabou, Kennedy. E agora? Agora acabou. Acho que você estava com 2 aparelhos ligados, talvez. Não. Caiu aqui. Mas vamos lá, gente. Então, eu estava iniciando aqui, bicho, falando que a fé parece um músculo, né? Sabe os homens da musculação vão malhar e o músculo cresce. Então a fé cresce, né? Mas a fé também atrofia. Sabe aquele músculo que fica atrofiado com o passar dos anos, a perna que era grossa vai ficando fina, vai perdendo a batata da perna, vai perdendo ali a força. Eu quero falar um pouco sobre isso, e eu escrevi lá no nosso grupo, certo? Nesse sentido, né? Porque a fé enfraquece, mas não só nesse sentido. A ideia é levantar a fé. A ideia hoje é crescer a fé, mas eu quero começar por que a grande maioria enfraquece em vez de fortalecer. Eu sei que tem vários fatores, né? Tem N fatores, certo? E porque às vezes a fé é inconstante, hora ela está em cima, hora ela está embaixo. Parece que a fé ela é emocional. Tem pessoas que ligam a fé muito às suas emoções, mas eu quero me ater em homens que enfraqueceram na fé. Até eu coloquei alguns exemplos ali rapidamente no nosso grupo, e no final, antes de passar para a segunda parte, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Por exemplo, homens como Saul, né? Saul imagina você ser ungido rei, ser ungido por Samuel, né? Ungido para liderar uma nação, para ser o representante real de Deus, o primeiro rei escolhido por Deus na terra. Eu também tenho uma pergunta dentro disso. Por que Deus já sabia que Saul iria falhar e mesmo assim o escolheu? É uma pergunta dentro do tema, tá? Quando nós vemos Caim lá atrás, Caim, Adão, Eva, Caim, Deus falou com Caim para ele cabe a ti dominar o teu. Foi Deus que falou. Além do pai, Adão deve ter falado para ele: não faz isso, rapaz. A mãe dele, Deus, o próprio Deus, falou com ele e ele não acreditou, desobedeceu. E outros, né? Himeneu,
o Paulo fala, e depois eu quero chegar em 1 Coríntios 5:5, até eu quero pedir a participação dos ouvintes, certo? Os que estão no canal do YouTube também, para colocar as suas opiniões. Amém? Vamos lá. Bispo Robson, pode ir. Para você, quais são os fatores que fez Saul cair e traz para uma realidade de hoje, cair outros? Eu vejo uma coisa aqui, Kennedy, interessante. Quanto a Saul, foi o povo que pediu um rei. É interessante que o pedido, Deus concedeu o pedido. Mas se você estudar melhor o texto, você vai perceber que não era a vontade de Deus. O profeta Samuel, ele se sentiu rejeitado. E quando Deus foi consolar Samuel, Deus falou assim, eles não te rejeitaram, eles me rejeitaram. É um pedido, mas tinha uma conotação diferente. O que o povo queria? O povo queria um líder para ir adiante das guerras, que fizesse as guerras, que tomasse as batalhas de Israel, né, as responsabilidades do governo e organizasse um exército, aquela questão que os povos já tinham. Então, veja, eles olharam para os povos, desejaram ser como os povos, e Deus concedeu. Mas deixa claro que aquilo foi um ato de rejeição também. Deus cede a essa vontade assim humana de um povo? Você vê que o livre-arbítrio tem o seu valor, né? O povo pediu, Deus concedeu, e Saul mostrou-se um homem, vamos dizer assim, inconstante, né? Ele era um homem inconstante. O próprio povo manipulou Saul várias vezes, né? Saul desobedece a Deus, e quando ele vai se justificar, ele diz que é o povo é o culpado. Lembra muito Adão e Eva, né, no jardim. De Deus, dentro da onisciência de Deus, Deus já conhecendo o futuro, por que ele não escolheu outro? Porque ele usou, na minha percepção, Saul para forjar Davi. Eu entendo assim, tá? Tem coisas que parece que, assim, é um grande prejuízo. Na verdade, não. É um ato útil. Deus transforma aquilo de uma certa maneira em algo tão útil, né? Porque ele levantou Davi. Samuel ungiu Saul e também ungiu Davi. E Davi é forjado, né, de uma maneira diferente, né? Porque ele é perseguido, a gente conhece a história, né? A perseguição torna Davi um homem tão dependente de Deus, né? Confiante em Deus. Davi já era desde criança, desde menino, porque provavelmente tinha 16, 17 anos quando derrubou Golias, né? O gigante. E ele derrubou em nome do Senhor, né? Ele levantou ali dizendo que não é espada nem lança, nada, não seria os armamentos, mas todos saberiam que Deus livra. E essa é a realidade de Davi, né? Quando Deus levanta Davi, o que a Bíblia fala é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nós vemos ali uma aliança estabelecida com um homem segundo o coração de Deus. A diferença está aí. Deus levantou Saul, mas a aliança que permanece foi com Davi. Aí entra a fé, aí entra a confiança, aí entra o coração do homem, aí entra uma série de coisas que estabeleceu uma aliança. Saul, por um tempo, claro, ele foi um bom rei também num certo aspecto, porque ele fez as guerras de Israel. Ele foi à frente das batalhas. Só que ele foi desobediente a Deus. Deus deu algumas direções e ele nitidamente fez o que ele quis. A desobediência tem uma característica interessante, né? Fazer o que quer. E ele fez assim, talvez olhando para ele mesmo, buscando aplausos, buscando louvores do povo, de uma certa maneira manipulado pelo povo. É um risco, né, para todo líder. Bem-vindo, Bispo Paulo, Renato, bem-vindo. Bispo João, ele falou que, assim, me chamou a atenção quando ele disse assim, Deus forjou Davi através de Saul. Né? Mais ou menos isso, né, Bispo Robson? Não quero distorcer um pedaço do que você falou, Bispo. É difícil entender isso, Bispo João, é complexo entender dessa maneira, pelo menos para mim, né? Entendeu? Eu não sei para ti, para os ouvintes, para o Bispo Paulo, né? Mas se Deus escolheu, Deus não escolheu para errar, certo?
Mas parece que Deus errou ali. Você tem como explicar isso? Por que ele enfraqueceu tanto? Né? Porque a unção é poder. Né? A unção é um revestimento de poder. Ele recebeu autoridade natural na terra para governar, para liderar, mas também uma unção sobrenatural para ter sabedoria, uma porção da presença de Deus sobre ele. Porque esse homem tão ungido, como nós vemos hoje, vi na minha vida homens ungidos caírem e não voltarem, sabe? Davi caiu e voltou, mas Saul não, e muitos caem e não voltam. Deus erra assim, por que Deus... Se Deus erra, por que ele errou? Foi propositalmente para forjar outro, mas por que Saul perdeu a fé? A gente sabe que falar que Deus erra é um desvio teológico, né? Deus é imutável, né? Deus é perfeito, não admite mudança, Deus não peca. Assim, se Deus não fosse escolher um homem porque ele ia errar no futuro, ele não ia escolher ninguém nunca, né? Todo mundo erra, né? No futuro, vai errar. Deus não escolheria Salomão. Salomão, a rigor, deu causa à divisão do reino de Israel. Deus não teria curado Ezequias, por exemplo, né? Já que Ezequias depois ia errar. O que vai acontecer no futuro não condiciona a ação de Deus no presente, pelo que nós vemos, né? Deus está conduzindo a história ao seu modo, né? Nem tudo nós entendemos. Nós temos que ter essa humildade também. É muito perigoso quando eu procuro justificar a Deus. Eu tenho, assim, uma dificuldade de achar que Deus fez com esta finalidade. Nós estaríamos, de uma certa forma, adivinhando uma intenção que Deus não revelou, né? E a Bíblia diz que as coisas não reveladas pertencem a Deus, não pertencem a nós, né? Mas uma clareza, assim, que eu tenho é que Deus faz as coisas no presente sem considerar, né? Não, mas ali no futuro ele vai errar, ele vai fazer isso. Nós não sabemos como é que funciona isso na realidade, né? Como é que Deus administra o conhecimento que ele tem do futuro. Ninguém aqui sabe, na verdade. Então, acho que um pouco de suspensão, vamos dizer assim, de julgamento seria bom nesses casos, né? Olha, não sei por quê. Não dá para explicar tudo, né? É por isso que nós temos que confiar em Deus, né? Nas coisas que ele faz, e nós não entendemos, nós precisamos ter essa humildade e dizer, olha, não sei, não tenho a menor ideia, mas claro que tinha algum propósito. A gente pode especular, né? Falar, eu acho que foi por isso, acho que foi por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, quando houve a tragédia aqui da cheia, todo mundo saiu para explicar por que Deus permitiu, né? E eu acho isso muito perigoso, né? Porque ninguém sabe, na verdade. Está todo mundo chutando, né? Ninguém está vendo, ninguém conversou com Deus, né? Deus não explicou para ninguém isso. Mas a questão da fé, por que a fé enfraquece? A fé vem pelo ouvir, né? A Bíblia diz que a fé vem pelas coisas que eu ouço. Isso me faz entender que a incredulidade também, né? Depende daquilo que eu dou atenção, depende daquilo que eu passo a escutar, depende daquilo que eu acolho no meu coração, os pensamentos. Normalmente a pessoa perde a fé. É muito comum um jovem perder a fé quando vai para a universidade. Por quê? Por conta das coisas que ele ouve, por conta das coisas que ele passa a considerar, dar atenção, por conta das coisas que ele passa a fazer, né? Primeiro entra no meu coração uma informação, muitas vezes contrária a Deus, né? E isso muitas vezes me leva a ter uma atitude que vai me distanciando de Deus por conta daquelas coisas que eu estou ouvindo. A fé vem pelo ouvir, a incredulidade também, porque a incredulidade é um tipo de fé. A incredulidade é uma fé no mundo. A Bíblia fala que Demas
largou o evangelho, né? Porque amou este mundo. Quando eu ouço o mundo, eu posso ouvir o mundo. Quando eu ouço o mundo, eu enfraqueço a minha fé. Nós percebemos isso em líderes que nós respeitamos no passado, mesmo líderes que estão vivos hoje, porque eles estão ouvindo mais o mundo do que a palavra de Deus, evidentemente. Eles querem agradar mais o mundo, mais a intelectualidade do mundo, do que sofrer a vergonha da fé, né? Como diz aquela canção, né? A vergonha da cruz. Então, cuidar e cultivar é fundamental, né? Acho que a gente pode depois abordar isso, né? Cumprir essa missão, né? Que a fé é um jardim que eu tenho que cuidar e cultivar, né? Vocês dois me deram excelentes respostas aí, entendeu? Gostei muito da resposta dos dois. Eu vou subir o nível aqui de dificuldade, tá? Eu gosto de fazer perguntas para o Bispo Paulo Renato. Bispo Paulo, lá em 1 Coríntios 5, tá? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta para essa igreja, que era uma igreja, sabemos, complicada, difícil, ele disse assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Lógico, temos que ler, talvez, ali, entender o contexto geral, né? Do versículo 1 ao versículo 5. Né? Aí se compreende, talvez, um pouco essa palavra duríssima palavra. Até eu pesquisando, estudando sobre isso, tem um título assim: posso entregar pessoas a Satanás nos dias de hoje? Eu tenho vontade, eu tenho vontade de entregar muitos a Satanás. Dá uma vontade. Dá uma vontade. Era o título era um artigo, né? E o autor fala assim: eu tenho vontade de entregar muitos a Satanás, mas eu posso fazer isso? Que fé é essa? Que igreja era essa? Que estilo? O que acontecia naqueles dias e acontece hoje? Será que o apóstolo Paulo falaria a mesma coisa hoje também? Pois é. O apóstolo Paulo, acho que a essência de um líder espiritual não muda, né? Até porque o chamado de Deus não muda, é o mesmo. Deus é imutável e ele chama cada um segundo o seu propósito. Ele concede dons aos homens. E entre esses dons aí, não levando em consideração os dons espirituais lá de 1 Coríntios 12, né, também tem um dom que é a liderança, a autoridade espiritual. E ali foi um caso extremo, né? Eu só queria fazer uma consideraçãozinha de 1 minuto aqui sobre a questão de Saul também, mas eu vou responder essa daí. A charada sobre Saul, ela é sanada em 1 Samuel capítulo 8, que foi quando, depois de alguns momentos difíceis de Israel, o povo vai a Samuel, que já tinha assumido o lugar de Eli, e pede a Samuel um rei, né? Por que nossa nação não tem rei se todas as outras nações têm rei? Aquilo foi um tapa na cara de Deus, né? Porque Deus é o rei, ele era o soberano até ali, Israel havia sido liderado pelos homens de Deus, e tudo transcorria bem, desde que o povo não pecasse, não transgredisse, como já foi falado aqui. E aí, então, Deus fala para eles, Samuel vai consultar o Senhor, e Deus fala para eles, dá um rei para eles. Não tem problema não, eles querem um rei, vamos dar um rei para eles. E depois Samuel vai e fala para o povo, né, o tipo de rei que eles queriam seria. O cara ia ser um problema, o cara ia acabar com eles, né? Então, da mesma forma como em outros textos, né, Deus suscita inimigos, né, os babilônicos, entre outros, né, os amalequitas e tal, para trazer ali sobre o povo um tempo do que é andar longe da mão de Deus, né? O que o pecado faz com a vida da pessoa. Ela literalmente, como Paulo falou em outro texto, né, além desse que você citou, é como entregar os verdugos, né? Que seria entrar debaixo das maldições, ficar debaixo de algozes. Então, Saul foi uma forma de resposta a nível de juízo mesmo, porque Deus conhecia na sua presciência o caráter de Saul.
a volatilidade do caráter de Saul, né? Como que ele podia, ao mesmo tempo que ele profetizava e se enchia do espírito, depois ele se esvaziar completamente no seu próprio ego, né? O cara que no dia da sua unção como rei se escondeu literalmente debaixo de uma moita de capim e só foi achado porque ele era tão grande, desengonçado, tão lascado, que acabaram encontrando ele, levando ele à marra para ser ungido rei lá, né? Porque ele não tinha certeza de identidade, era um cara bem conflituoso, né? Bem confuso. Então Deus suscitou um rei para Israel tivesse juízo no lugar. Mas respondendo a tua pergunta... As três respostas foram uma aula de teologia aqui, viu? Muito bom, muito bom. O ouvinte está chegando agora, vale a pena você pegar no início e aprender um pouco sobre a escolha de Saul, né? Deus não errou. Né? 1 Samuel 8, para quem que faça a leitura do capítulo completo. As três respostas são diferentes, mas elas se complementam, interessante. E sobre 1 Coríntios 5, né? Você falou sobre o contexto. Começa... Antes de pegar no contexto, Bispo Paulo, só um pouquinho, desculpa. Esse texto aqui, ele geralmente ele é falado muito sozinho, isoladamente, é um perigo, havia um contexto, né? Aí, os artigos que eu li eram muito foco só no versículo. Eu entreguei a Satanás, mas não explicava o contexto da situação, né? Entendeu? Então, é bom deixar o ouvinte bem a par do contexto da situação e não para ele entender que ele não pode pegar um texto isoladamente e criar um pretexto. Uhum. O que aconteceu? Foi uma igreja que se perdeu no seu próprio ego, né? E se perdeu na sua ausência de próprios valores, mas não perdeu a identidade de igreja. Então, Paulo exortava, porque Deus ama a igreja, apesar dos membros da igreja muitas vezes não amarem a Deus. E o que acontece aqui é que houve um fato inusitado que Paulo resolveu tratar, de um ou mais casos, né, e que chegavam rumores a ele. Devia ter gente séria lá, porque senão o assunto não chegava nele. Porque alguém praticou adultério com a esposa do próprio pai. O versículo 1 fala isso, né? Que alguém se deitou com a mulher do próprio pai. Aqui não fala que deitou com a sua própria mãe. Fala que deitou com a mulher do próprio pai. Talvez esse pai tivesse numa segunda esposa, já tinha um filho mais velho, que era da igreja, e acabou acontecendo esse adultério maluco aí, né? E Paulo fala sobre imoralidade, que é uma igreja que se perdeu, né? A tal ponto que a imoralidade começou a correr solta lá dentro, chegando nesse nível, e ele fala o seguinte no versículo 2, e vocês nem se lamentam que isso acontece, vão para os cultos, levanta a mão e está tudo certo, né? E acaba e vão lá na casa do cara que está balbúrdia e janta com ele, e tá tudo tranquilo, nem se incomoda com o tal ultraje que foi praticado sobre isso daí. E aí chega nesse ponto que ele fala, né, de que pessoas com esse espírito deveriam ser, né, o versículo fala, deveria ser entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, chegar num nível de consequência de pecado, porque pecados assim trazem maldições pesadas, né? Como a gente já viu em outras oportunidades, tanto no Antigo como no próprio Novo Testamento. E para que, nesse sentido, a pessoa que caísse debaixo de tal sentença, talvez viesse a praticar na sua consciência uma reflexão para arrependimento. E por essa questão, talvez, então, não perdesse a sua salvação, digamos dessa forma, né? E voltasse ao primeiro amor. A meu ver, seria isso, né? Eu não vejo não consigo comportar outro caminho doutrinário que não seja esse, embora haja quem diga, né, que apesar de chegar num nível como esse, uma vez salvo, está salvo para sempre, vai ter problema, vai ter consequência, vai ter maldição, mas não vai perder o espírito e etc. Eu já acho que não. Minha cabeça é outra aí. Hello, Moto. Diga Hello Moto e você ganha o prêmio.
Aí, legal. Enfim, a meu ver é isso aí. Se o Robson, o Bispo João puder contribuir também, aí vai enriquecer. Olha só, João 20, 23. Aí é uma outra coisa que a gente pode abordar, talvez num outro programa, mas só pincelar. É Jesus falando para os discípulos: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês se recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão. Isso é muito, muito sério. A autoridade que Jesus deu aos apóstolos, veja, a gente fala que só existe um pecado que não tem perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a gente ignora talvez esse versículo aqui, que se os apóstolos reterem perdão, aqui está dizendo, Jesus dizendo, se vocês se recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão. Então a autoridade apostólica, que é a autoridade da igreja, meu querido, você que me ouve, o que Jesus declarou é um negócio muito sério. E o que Paulo está fazendo, ele está usando a autoridade que ele tem, talvez com o objetivo ainda de salvação para essa pessoa que pecou, né, porque foi uma situação que Paulo reprova junto, né, e ele afirma isso na carta lá aos Coríntios, ele fala para a igreja, vocês, junto do meu espírito, eu não estou aí presente, mas é como se eu estivesse, eu quero que vocês reprovem essa prática, esse pecado. E aí ele toma da autoridade que ele tem e faz o que vocês, né? Você acabou de colocar aí, o Kennedy. Ele entrega, ele fala, né, de entregar a Satanás. Ó, autoridade, mas com um fim, ainda na minha percepção, tá? De salvação, porque ele fala, quem sabe pelas consequências, né, dessa questão, a pessoa ainda ela vai ser salva. Aí também me faz lembrar aquele texto de Jó, né? Que Deus houve Satanás, né, uma reunião nos céus, os anjos estão lá com Deus, o texto mostra que os filhos de Deus estavam reunidos. A gente sabe que é anjos, né, uma referência a anjos. E vai Satanás no meio deles, e Deus fala, tu tens visto o meu servo Jó, íntegro, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí Satanás protesta, e Deus fala assim, tá bom, né, porque Satanás pede, né, para Deus, fala assim, o homem vai, ele faz qualquer coisa, né? Pelos seus bens, pela sua vida e tal. Então, o Senhor Deus cercou ele de tudo, né? De tudo que é bom. Ele tem bens, ele tem tudo. De fato, Jó era o mais rico, né, do Oriente. Tira tudo, vamos ver. Era uma prova. Aí Deus fala, tá bom, ele está sobre o teu poder. É o que eu chamo de entrega, tá? Ali a gente sabe as consequências no livro de Jó, que foi uma prova, perdeu tudo. Mas ali a integridade de Jó provada e aprovada, né? É um negócio diferente. Aí entra bem o que o Bispo João falou, né? A vontade soberana de Deus, o que Deus, como Deus age, quem pode questionar, né? Eu gostei muito do que o Bispo João falou, porque imagina, se a gente tivesse o poder de conhecer o futuro, o que faríamos com esse poder, né? Nos beneficiaríamos? Eu sei o que vai acontecer no futuro, então eu vou jogar na Mega Sena, já sei os números que vão ser sorteados. Teria só proveito próprio? Como é que é isso? Deus administra esse conhecimento de uma maneira que a nossa cabeça não compreende, não, né? E aí Deus usa para os seus próprios propósitos, né? A gente conhece a história de Jó hoje, e ela nos edifica, a história de Davi nos edifica, a história de Saul nos alerta. Eu vejo que o propósito de Deus é muito amplo, né? Olha só, bispos. E não foi o único para quem Paulo falou isso, não, tá? 1 Timóteo 1:18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, tá? E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Olha, Paulo não aliviava não, Bispo João. Paulo foi um dos poucos, viu? Até cortando, Bispo João, que balançou a roupa para cair o pó de um lugar que rejeitou ele, como Jesus havia dito, né? Se não te receberem aqui, falando para os apóstolos, né?
bate o pé ali, tira a poeira da roupa e vai ter mais juízo para aquele lugar do que aí Jesus, né? Ele compara com outros juízos que já aconteceram. Então, Paulo usava muito da autoridade que tinha, né? Aí é uma coisa para se pensar, né? Porque estes que naufragaram na fé, Bispo João, não manteram a fé e a boa consciência, certo? Foram entregues a Satanás para serem castigados a fim de não blasfemarem mais. Himeneu e Alexandre. Eu acredito que essa linguagem que o apóstolo Paulo usa, né, de entregar a Satanás, tem a ver com a disciplina da igreja, né? Eu acho que é um ato de excomunhão, né? Você está excluindo a pessoa da comunhão da igreja e é uma linguagem que ele usa para expressar isso. Pelo menos é o que os teólogos, é o que a maioria das explicações que a gente encontra, né, na interpretação desses textos, que entregar a Satanás é o ato de excomunhão, né? Você excluir a pessoa da igreja, a pessoa fica sujeita, né, à influência das forças malignas, porque já sai da cobertura, né, que Deus dá à sua igreja, ao seu povo. É uma maneira assim, dentre as explicações que a gente encontra na literatura sobre esse versículo, né, é normalmente a explicação que parece mais lógica, que é uma forma do apóstolo Paulo dizer que a pessoa está sendo excluída da comunhão da igreja, que é um ato extremo de disciplina que a igreja praticava e pratica ainda hoje. Muitas igrejas ainda fazem isso, submetem uma pessoa a um julgamento, né? Aquela pessoa que comete determinados atos não se arrepende, mesmo depois de advertida de que ela está pecando, essa pessoa não se arrepende, ela é excluída da comunhão da igreja. É o ato de excomunhão, né? E o fato da pessoa ser excluída e estar fora dessa proteção, ela estaria sujeita, então, a Satanás, né? Porque o mundo jaz no maligno. Na verdade, o mundo sofre uma influência poderosa das trevas e essa pessoa estaria debaixo disso. Inclusive podendo até perder a vida por isso, né? Porque quando ele usa para a destruição da carne, que essa pessoa vai ser afligida pelo diabo, né? No momento em que ela é retirada, né, do ambiente de comunhão da igreja. Agora, qual foi a pergunta que você fez mesmo, Kendi, que eu já me esqueci sobre isso? Você respondeu. Acho que todo mundo ficou com temor agora de ser excluído da igreja, né? Ou de se auto-excluir, né? Não, a pessoa, uma coisa é a pessoa sair da igreja, né? Agora, a pessoa ser excluída é um ato de juízo, né? É um ato de disciplina. Mas no final vai dar no mesmo caminho, né? O final é o mesmo caminho, né? Quem sai é o que é excluído. Um só não foi excluído, o outro saiu antes de ser excluído, né? Ou não? Eu tenho dúvida, né? Porque a pessoa que está em crise, né, que sai, ela ainda não sofreu um ato de juízo, né? É claro que você se afasta da comunhão da igreja, você está longe do rebanho, né? Você está sujeito a ataques. Se o urso vier, né, a possibilidade de você receber proteção é menor, né? Porque você está isolado, né? E o ato de isolamento é um ato de desproteção, espiritualmente falando. Não tem como... Isso a gente percebe na vida da gente. Quando eu me afasto da comunhão da igreja, a minha fé se enfraquece. Por mais que eu use todo o discurso, nós temos um discurso autoprotetivo, né? É natural que a gente diga, não, eu estou mantendo minha vida de oração, eu estou mantendo a minha fé. Nós somos muito orgulhosos, né? Muito. A gente pode estar na pior, mas a gente está dizendo que está bem, né? É muito difícil a gente reconhecer. A pessoa que se afasta da igreja, ele tem toda uma linguagem de autoproteção psicológica para dizer que está bem, que não perdeu a fé. Mas se ela fosse honesta consigo mesma, ela ia dizer, não, eu estou mal, né? Porque estou longe da comunhão. Só o fato de se distanciar da comunhão já é um sinal, né,
de enfraquecimento da fé, porque quando eu estou bem, eu quero comunhão. Quando eu estou bem, eu quero estar perto da igreja, eu quero estar no culto. O culto me faz bem. Eu sinto saudade do culto, eu gosto daquele momento da presença de Deus. Eu tenho enfatizado e repetido aqui quase que como um mantra, né? Fica firme na oração, fica firme na leitura da palavra, fica firme na comunhão da igreja. Essas coisas protegem a fé. Como eu dizia, né? A fé tem que ser cultivada, é um jardim que você tem que cuidar todos os dias, tem que arrancar as ervas daninhas da incredulidade, acordar de manhã, já agradecer a Deus, falar, eu gostei muito daquela frase do Paulo Renato. Paulo Renato, eu tenho usado isso na igreja até. Paulo Renato falou, como é que ele falou? Todo dia eu acordo, é mais um dia para eu não desistir. Eu registrei aqui na minha caderneta aqui. Todo dia ele acorda e diz que é para não desistir. Não é isso, Paulo? Já emenda aí, Bispo Paulo, com o Himeneu. E depois o Bispo Robson fala do chat um pouquinho, que eu estou sem o chat aqui, tá? Das perguntas. Tá, não, a questão do Himeneu, são 3 caras, né, assim, que tiveram esse destaque pesado aí de Paulo. E ele fala em 1 Timóteo, depois ele repete em 2 Timóteo. Eu não sei não o que aconteceu com Alexandre Latueiro, gente, porque em 1 Timóteo ele fala sobre Himeneu e Alexandre. E em 2 Timóteo ele fala sobre Himeneu e Fileto. Alexandre já sumiu do contexto. Eu acho que não deu bom pro cara, né? Aí o que acontece, né? O Himeneu, Alexandre e Fileto, esses 3 caras, deixa eu ver se eu me lembro que... tá. Eles divulgavam uma doutrina que ficou conhecida como antinomismo. O que eles diziam? O importante é você ter fé em Deus, não importa o estilo de vida que você leva. Então, o critério da santidade de vida, né? Bem moderno, bem atual, né? Bem gospel. Bem atual, né? Nomos é norma, né? Nomos é norma. Antinorma. Seria os caras... Tipo, não, essa coisa de santidade é dogma, isso é coisa do homem, não é coisa de Deus. Deus é poderoso. Se ele disse que eu estou salvo, eu crio no filho dele, então isso é suficiente. Então, eles pregavam o evangelho fast food, né, cara? Light, de boa. Não, que é isso, cara? Acabou o culto, vamos pra balada, vamos pegar mulher, vamos fumar droga, vamos... Que é isso? Jesus na frente, atrás vem gente. Entendeu? Então, eles divulgavam isso, eles começaram a ludibriar a mente dos convertidos, especialmente dos novos convertidos, né, chamados neófitos, que tinham uma fé ainda em desenvolvimento, e por conta disso, eles não tinham uma autodefesa espiritual de consistência bíblica suficiente, né? Eles ficavam muito com o que o líder falava. Gente, ficou alerta, né, cara? Seu líder é um homem de Deus, sua líder é uma mulher de Deus. Nós, bispos, pastores, somos homens de Deus. Claro que nós vamos pregar a verdade para você, mas você precisa ser um pouco, como é que fala mesmo, bispo João? Tem que ser um pouco o pessoal lá da cidade, lá que consultava tudo depois da pregação, né? Bereano, você precisa ser bereano, cara. Tem que ser como os cristãos de Bereia. Eles iam para a igreja, eles recebiam o que falavam, mas... eles voltavam para casa, eles iam para as escrituras, deixa eu ver isso aqui, e conferiam e firmavam ainda mais a sua fé. Mas Himeneu, Fileto e Alexandre, não. Eles se associaram por um tempo, né, divulgando esse antinomismo, dizendo que se você crê o suficiente, não importa o que você faz. Né? Só que a fé sem obras é morta, né? A fé motiva... Esses 3 eles estão entre nós hoje, né? Eles estão vivos. Esses caras são muito modernos, né? Na verdade, não são só 3, hoje em dia são bem mais que 3, né, cara? Tem muito por aí hoje pregando o evangelho aí, molezinha, né? Do tipo sem renúncia, sem cruz. Aí lascou, cara. Eu não quero esse evangelho, não. Deus me livre, sai fora. O chat, né? Você perguntou do chat. Tá, tem uma pergunta do Zimmer. O Zimmer da Ambiental aqui, nosso irmão, autoridade aqui. Ele fala, bom dia, uma dúvida sobre o tema. Judas foi entregue a Satanás para o cumprimento do propósito de Deus? Deus o teria escolhido para esse fim?
como ele poderia ter resistido e não ter entregue Jesus? Excelente pergunta. De onde ele é, hein? Da nossa de onde igreja. Que ele é o Rodrigo. Você fala para nós, é daí? Rodrigo. Tinha que ser. Ele é o marido da Elis Capelletti. Deve ser gremista, no mínimo. Cara bom, gente boa. Isso é quase um checkmate, hein? Então, o que vocês dizem aí? Vou passar para o teólogo e filósofo Robson. Vai lá, Bispo Robson. Acho que o Mendo é calvinista, o Bispo João. O Zimmer é calvinista. Né? Eu acho que ele está em crise, né, com a justiça de Deus, né? Será que Deus fez isso, né? Mas a Bíblia afirma que sim. O que a Bíblia diz sobre o filho da perdição, né? Jesus diz isso. Será que isso era um selo contra o qual ele não poderia lutar? Não poderia ter uma atitude diferente? Como é que fica? Ele está que nem o Kennedy. Acho que ele está. Deus é perício escolhido. O Kennedy estava falando, será que Deus errou, né, Kennedy? Então, isso. Então, mas olha a pergunta dele aqui, ó. Deus o teria escolhido para esse fim? É uma pergunta complexa. Gente, né? Ele avançou o nosso café com maná aqui, viu? De acordo com os calvinistas, é isso mesmo. Deus escolheu Judas para esse fim e ele cumpriu bem o papel, né? É bem assim mesmo, tá? Agora, essa é a linha dos calvinistas. E de acordo contigo, Bispo Robson? Oi? De acordo contigo, com o Bispo Robson. De acordo comigo? Aí eu vou fazer igual o Bispo João. O Bispo João fez uma colocação aqui que foi a melhor. O que Deus sabe, como Deus administra o que sabe, pertence a ele. Então, a gente se submete e está tudo certo, né? Porque Jesus sabia disso. Né? De uma certa maneira, Jesus já sabia disso. Tanto é que é o próprio Jesus que revela na ceia, né? E aí, a partir do que Jesus revelou, diz o texto que Satanás entra, né? De alguma forma, toma o coração de Judas e Judas vai praticar aquilo que ele já estava, eu imagino que ele já estava articulando com os sacerdotes e a elite, né? Da época religiosa, que era trair Jesus, né? Já tinha feito a negociata e ele só foi cumprir o papel dele. Complicadíssimo, né? Eu tenho uma boa aqui, viu? Nós temos que ler essas passagens. Eu acho que nós lemos as passagens de uma forma muito literalista, muito ao pé da letra. Ou romantizada, né? Também. E eu acho que... Eu não creio, não, que Deus fez isso, porque isso não está de acordo com o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. É a mesma coisa que aquela passagem sobre Davi, em que Davi faz o censo. Tem uma passagem que diz que foi Deus quem incitou Davi, que é a passagem que eu creio que está em Samuel, né? E tem uma passagem que está em Crônicas que diz que Satanás que incitou Davi. E você fica assim, mas a própria Bíblia está dizendo que foi Deus e que foi Satanás. Eu acredito que é uma linguagem que a Bíblia usa que nós temos que... Há textos que nós temos que ler a partir do todo da Bíblia. A Bíblia não se interpreta em tiras. Eu não interpreto a Bíblia com base em alguns versículos. Eu tenho que pegar aquele versículo e falar de que maneira esse versículo é quase como um quebra-cabeças. A interpretação é isso. Como é que esse versículo se alinha ao que está revelado em toda a Bíblia sobre a personalidade de Deus? Deus é bom, Deus é benigno, em Deus não há treva nenhuma, entendeu? Deus não faz o mal, Deus não pratica o mal, Deus não ia pegar um ser humano, falar e usar como se fosse um boneco. Não tem como, sabe? Eu não aceito isso, ainda que esteja lá literalmente escrito, eu tenho que procurar compreender o que está literalmente escrito no que está completamente revelado. Essa é a forma de você interpretar um texto. Foi Deus ou foi Satanás que incitou Davi? É óbvio que foi Satanás. E quando em Samuel diz que foi Deus, é aquela interpretação clara
da literatura hebraica, né, de que atribui tudo que acontece a Deus. Porque, afinal, Deus é o criador de todas as coisas. No final de contas, tudo pode ser atribuído a Deus. Mas Deus criou o ser humano livre para fazer escolha. Judas não era um boneco, né, já preparado para fazer aquilo. Como Deus conduziu a história para que aquilo acontecesse e previu que aquilo iria acontecer, isso é um assunto de Deus. Mas, mesmo que seja um assunto de Deus, eu jamais vou atribuir a Deus a instrumentalização de um ser humano como se um boneco fosse, né? Um ser humano é um ser humano com angústias, com dores, com alma, né? Com vida, com sonhos, né? E que toma as suas decisões, e Deus respeita isso profundamente, né? É isso que nós provamos na nossa vida, é isso que nós provamos no Evangelho, e é isso que o todo da Bíblia diz, né? Olhe para o todo da Bíblia, não olhe para uma passagem isolada e fale, nossa, Deus fez isso. Parece, né? Que se você olhar só aquela passagem, parece que é assim. Se você olhar só Romanos 9, você fica escandalizado com Deus, né? Deus pegou vasos de ira. Eu tenho que interpretar aquilo no todo da palavra de Deus, que fala que Deus quer que todos se salvem, né? Que Deus é amor. Como é que um Deus que é amor vai pegar e vai tratar um ser humano como se fosse um boneco? Por isso que eu não aceito a doutrina de predestinação do calvinismo, né? Eu sempre digo, né? Deus seria um capitão, né, de um navio que está passando pelo Titanic, está morrendo 2.000 e Deus fala, vou salvar 300. Né? Aí o Marujo fala, mas por que 300? Tem 2.000 aí, nós temos condições de salvar os 2.000. Não, eu só quero salvar 300. Eu não vou aceitar que Deus faz isso de jeito nenhum, entendeu? Meu Deus é bom, benigno, né? Não nos trata segundo os nossos pecados. Deus é gracioso. Né? Por que Deus vai ser gracioso só com 300? Deus é gracioso com o homem. Olha, uma forma, Bispo João, de interpretar isso seria dizer o seguinte: alguém cumpriria essa profecia, é um fato, porque ela já estava determinada como profecia. Se Judas ou outro, livre-arbítrio, né? Ele escolheu, porque ele teve junto com Jesus e viu todos os milagres, participou de tudo que, né? Tudo que os outros participaram, provou de toda a bondade de Deus ali, mas ele usou o livre-arbítrio dele. Uma falha de caráter dele, infelizmente, né, levou ele, porque ele tinha dificuldade com a questão financeira. Os próprios apóstolos falam isso, né? Tem uma outra passagem que diz que ele roubava a bolsa, né? Então ele tinha dificuldade de lidar com o dinheiro. E, infelizmente, isso foi algo que pegou ele lá na frente. Aí que está o problema, né? Nós não podemos usar o nosso livre-arbítrio para o pecado e permitir certas fraquezas permanecerem. Tem que lutar contra isso. Guerrear em oração, usar, né, o jejum se necessário. Enfim, a gente tem que ter muita consciência. E aí nossas escolhas podem nos causar um prejuízo muito grande. Então, que as nossas escolhas estejam atreladas a servir verdadeiramente a Deus. Né? Os outros 11 serviram verdadeiramente, foram, né, destaque. Ele escolheu essa parte da profecia, né? Ele escolheu ser. Foi escolha dele. Ele cedeu a sua tentação. Ele cedeu à tentação. Ele escolheu, né? Eu não creio que ele foi o escolhido para ser o traidor, mas um dos 12 teria que trair. E ele escolheu cumprir esse papel. Ele deu vazão à sua natureza. Como nós hoje. Você pode escolher o caminho errado, conhecendo o certo, estando ao lado de Jesus, e de repente você se inclina, é tentado e vai para outro caminho. Ele perdeu a fé em Jesus. Ele perdeu a fé em Jesus. Ele teve alguma decepção que levou ele a perder a fé em Jesus. Quem trai, né? Quem trai é porque perde a fé, né? Normalmente você vai trair um líder porque você perdeu a fé nele. Por isso você deixa, você larga, você entrega. Ele perdeu a fé em Jesus. Isso é óbvio. Ele deixou de crer que Jesus era o Messias. E fez o que fez. Agora o bispo devolveu o cheque. Né? Nós estamos acabando o tempo da rádio aqui, despedir dos irmãos da rádio que estão conosco em todas as cidades que a gente está chegando. Lembrando que hoje tem culto da fé e tem campanha, né? Para você poder liberar esse herói que está dentro de você aí, que Deus colocou. Também despertando seu herói. Venha liberar o seu herói hoje aqui em Maringá, 20 horas.
Os demais aí. Eu vou complementar esse negócio do Judas depois aqui nos acréscimos, viu? Dá vontade, tá com vontade de continuar, né? Vamos, gente, encerrando. Um abração ao Rodrigo, né? O Rodrigo fez uma participação preciosa aqui, levantou um maior questionamento. Obrigado, Rodrigão. Valeu, obrigado. Rodrigo. Deus abençoe. Parabéns aí pela pergunta. Muito top mesmo. Gostei. Até amanhã, gente. Continuamos no YouTube, hein? Só um pouquinho. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Amém. Ao vivo no YouTube, continuando aqui. Isso. O programa estou no final, né? Vai lá, Bispo. Olha, Paulo. Eu creio num Deus aí presciente, sabe de todas as coisas, certo? Ele não, eu não creio nessa. Eu sou como o Bispo João, também tenho dificuldade em aceitar essa doutrina aí do Deus fazer do ser humano como é que chama lá? Um boneco. Uma marionete, né? Uma marionete para direita. O que ele escreveu aqui no chat, aqui, ó. E aí? Vou tapa aqui um pouquinho. Então, eu creio na presciência. Deus sabia com quem estava lidando, entendeu? O caráter do cara, volatilidade do caráter dele, né? E ele estava ali no contexto. Ó, quer ver? Para pensar comigo aqui. Que frase foi que Jesus falou para Judas? Cara, o que você tiver que fazer, vai e faz logo. O que ele quis dizer com essa frase? Ó, você nasceu para isso ou você já fez tua escolha, então, né? Resolve logo esse negócio. Eu sou adepto do fato de que Judas já tinha feito a escolha dele, certo? Judas já tinha feito. Em outra passagem, a Bíblia fala que Jesus sabia do espírito de cada um daqueles que ele escolheu, né? Qual era o caráter de cada um daqueles que ele escolheu. Em outra passagem, Jesus declara isso, né? E em outro momento, ele fala, vós não sabeis de que espírito sois, né? Precisam se conhecer melhor. Se vocês se conhecessem melhor, se avaliassem melhor, vocês evitariam grandes problemas. Sabe, então, eu fico com a presciência de Deus. Deus sabia quem era o cara, o que queria fazer, né? Então, e Jesus deixou bem claro ali, rapaz, você já fez tua escolha, vai lá e termina logo isso. E foi o que aconteceu. Olha, gente, excelente programa para ser compartilhado, hein? Se eu soubesse recortar e tal, eu ia pegar ele, né, e iria fazer frases de efeito de cada um de vocês. Aqui tem muito conteúdo, né? Você que está nos acompanhando com sinceridade. Hoje foi um dia especial, mais uma vez, viu? Ontem, hoje, vocês aí tiraram 10, viu? Parabéns. Né? E ao Rodrigo, mais uma vez. É muito bom, viu, queridos? Todos que participam, a gente fica muito feliz. A gente sempre lê as perguntas, né? É muito interessante, tá? Uma boa pergunta para levar para o Pense e Creia, essas do Rodrigo aqui e essa do Kennedy, né, sobre Himeneu, Alexandre. Mas, queridos, olha, foi muito bom participar aí. Parabéns aí a São Paulo, né, doutor Rodrigo? São Paulo está comemorando a Revolução Constitucionalista de 1932, não é hoje isso? É hoje. Aqui é feriado. Feriado, né? Você viu que o Hugo nem entrou, né? Acho que ele pensou que era feriado no Brasil inteiro, né? Mas é só São Paulo que fez a Revolução, pô. Ai. Então tá, gente. Mas foi top mesmo, viu? Divulgue o programa. Ó, esse programa merece ser compartilhado, viu? Merece ser compartilhado. Compartilhem, tá, gente? Um grande abraço. Um grande abraço. Vou tomar um café com maná e limão. Oferecimento do Zimmer, nosso futuro pastor aí. Um grande abraço. Deus abençoe. Um abraço a todos.